Muito bem, pessoal. Ó, hoje o nosso objetivo é fazer aquela aula da segunda semana, que foi uma aula, na verdade, um tanto quanto atropelada. Eu agradeço a vocês. O fato é que doideira, já estou aqui começando com o meu nome real. Não, renomear aqui. Minha gente, não é Valbertson, não, é Beto Brito. Valbertson o quê, velho? Ó, professor Beto Brito. Então, muda? Muda? Mudou não, ó. Mudou. Então, aquela aula que foi atropelada, porque eu estava na fila da vacinação. Eu podia, pessoal, ter saído da fila para poder dar aula direitinho, só que já era a segunda vez que eu tinha entrado na fila e estava saindo, e teria que sair, tá ligado? De manhã eu fui, eu tinha aula no Contato de 9h30 da manhã. Quando eu cheguei na entrada do estacionamento, faltava 15 minutos para a aula, aí eu fui dar aula e voltei. Quando eu voltei, mais uma vez, chegou aos minutos de véspera da nossa aula, eu fiquei próximo da vacinação. Aí eu tive que começar a aula mesmo no computador, dentro do carro mesmo. Agradeço muito a vocês a paciência, mas hoje eu vou fazer a aula direitinho, vai ficar bonitinho, vai ficar aqui guardado na plataforma para vocês poderem revisar, tá certo? Vai ficar até melhor do que a aulinha que nós tivemos, beleza? Ó, primeira coisa, pessoal, que eu quero que vocês se liguem. Eu vou fazer um breve resumo desse conteúdo, que é o conteúdo da segunda semana. Isso aqui, ó, é conteúdo do SESMAC, viu? Para o romantismo, o SESMAC cobra especificamente, ó, esses artistas aqui, viu, galera? Então, todas as vezes que falar de SESMAC, romantismo, os únicos autores cobrados são José de Alencar, Gonçalves Dias e Castro Alves. E aí eu vou dividir aqui, pessoal, bem direitinho, para que vocês possam se ligar onde cada autor é cobrado, tá certo? Na verdade, ó, esses autores estão aqui selecionados, mas eles não fazem parte da mesma forma de produção, tá certo? O José de Alencar, ele faz parte do romance romântico, e o romance romântico é o romance produzido na época do romantismo, tá certo? Que nada mais é do que o romantismo no campo da prosa. O romantismo no campo da prosa, beleza? Então, prosa do romantismo, você lembra de José de Alencar. Já esses dois outros autores aqui, ó, pessoal, são da poesia romântica. E a poesia romântica é diferente da prosa romântica, porque a divisão é diferente, tá certo? As gerações poéticas são divididas em 3 tipos, tá certo? O Gonçalves Dias é um destaque da primeira geração e o Castro Alves é um destaque da segunda geração. Então, eu teria aqui, ó, primeira geração. Aí o destaque seria Gonçalves Dias, beleza? Teria uma segunda geração que o SESMAC não cobra ninguém, beleza? Seria o Álvares de Azevedo, o grande representante. Eu vou colocar aqui só para preencher o espaço, que é a geração da morte, a geração do tédio, tranquilo. Mas sabendo que eles não cobram, viu, pessoal? Escrevi errado. Álvares faltou acento. Agora ficou com o acento errado. E Azevedo ficou. Azevedo, que é o poeta do tédio, o poeta da morte, sabendo que não cai. E a terceira geração, que tem como destaque Castro Alves, tá certo? Importante a gente saber a primeira e a terceira, que é justamente o que é cobrado nessa provinha, beleza? Deixa eu trazer algumas informações importantes para vocês. Ó, o romance romântico, pessoal, ele é divulgado dentro do romantismo por meio de folhetim. Esse folhetim foi um método usado na Europa para dar popularidade aos romances românticos, tá certo? Você pode comparar esses folhetins hoje em dia às telenovelas, porque as qualidades são as mesmas, pessoal. São enredos emocionais, que trabalham com foco no casamento, personagens idealizados, onde tudo termina com um final feliz. Então, comparou com telenovela, você lembra de romantismo, tá bom? Os folhetins eram os livros lançados dentro dos jornais. Então, o livro era lançado antigamente, antes de ser em formato de volume, era lançado dentro do jornal. E é por isso que pode ser comparado às telenovelas. Então, ó, enredo emocional, cheio de idealização, profundo nacionalismo, que é uma coisa que o SESMAC gosta de citar bastante dentro do romantismo, devido à forte influência da independência do Brasil nas obras desses autores românticos, tá certo? O romantismo, pessoal,
é o primeiro movimento, tá certo? Que vai se dar no Brasil após a independência. Então, ó, é início do século XIX, no ano de 1836, tá certo? 1836, e é pós-independência do Brasil. Então, a independência do Brasil é fundamental para você poder responder questões sobre romantismo, tá certo? Então, ó, romantismo, a partir de 1836, século XIX, fortemente influenciado pela independência do Brasil. Lá na Europa, o que influenciou, pessoal, foi a Revolução Francesa. Por isso que a gente fala que o romantismo é um movimento burguês, tá bom? É um movimento que é atrelado à burguesia. Aqui no Brasil, ele é dividido em prosa e poesia. A prosa é o romance romântico, que você pode comparar com as novelas do romantismo, certo? Emocionais, cheias de idealização, nacionalismo e o eventual final feliz. E viveram felizes para sempre, tá bom? E o mestre desse tipo de produção foi José de Alencar. Por quê? Porque o José de Alencar ele conseguiu se destacar em todas as tendências do romance romântico. Ele escreveu prosa urbana, e aí na prosa urbana, pessoal, ele é destaque com os livros Senhora, Luciola, Iva. Vejam como ele é um autor versátil. Ele vai se destacar em várias tendências e com muitos livros, mas também se destacou na prosa regional. E na prosa regional ele escreve o sertanejo, escreve o tronco, o ipê. São obras regionalistas do José de Alencar, porque ele, além de se voltar para temas urbanos, voltados à cidade, à burguesia, ele também se preocupou com os costumes do homem do interior. Voltou ao passado brasileiro escrevendo obras históricas, escreveu romance histórico, e aí exemplo seria A Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates é uma obra dele, tá certo? E, por último, e não menos importante, a prosa indianista, que o vestibular do SESMAC gosta muito de citar. Aí ele vai escrever 3 grandes obras: Iracema, Ubirajara e o Guarani. Ele é considerado o mais importante autor ligado à prosa indianista do Brasil. Iracema é sua obra mais famosa, que é conhecida como A Lenda do Ceará, tá bom? Todas as vezes que falar de José de Alencar, você lembra que ele é o pai do romance do Brasil, justamente por ele ter conseguido se destacar em tantas tendências do romance romântico. Ele foi regional, ele foi urbano, ele foi histórico e ele foi indianista. Olha o que é interessante saber, pessoal, para responder as questões. Quando ele é urbano e quando ele é regional, ele volta-se ao presente. E o presente, nessa época, é a corte de Dom Pedro II. Quando ele é histórico e indianista, ele volta à época de nossa colonização. Então, lembra sempre isso do José de Alencar, beleza? E a poesia do romantismo, pessoal, ela é uma poesia que tem as mesmas qualidades da prosa. Ela é emocional, ela tem muita idealização, e ela vai ser dividida em gerações poéticas. As gerações poéticas são como se fossem fases do romantismo. A primeira geração é conhecida como nacionalista e indianista, que é aquela que usa o índio como herói nacional. O índio aqui é um herói nacional, utilizado para substituir o cavaleiro medieval na Europa. Beleza? Gonçalves Dias é o grande destaque aqui, com suas poesias indianistas, poesias que exaltam o Brasil, nacionalista, porque fala muito da exaltação da pátria por meio da natureza, por meio de nossas belezas físicas e naturais, tá bom? Gonçalves Dias é o famoso autor, pessoal, da Canção do Exílio, aquele poema que fala: minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, que é uma temática tipicamente voltada à exaltação da pátria, tá bom? Esse nacionalismo é ufânico, viu, minha gente? O que quer dizer um nacionalismo ufânico, hein? Desmedido, certo? Exagerado, elogia demais o Brasil, tá bom? A segunda geração, que não é importante, é a geração conhecida como geração do mal do século.
E o que seria esse mal do século? Uma profunda depressão que atingiu os autores da segunda fase. Por isso eles falavam muito de morte. O grande destaque é o Álvares de Azevedo. A terceira e última geração, essa é importante, é a do Castro Alves. E essa daqui é conhecida como geração Condoreira. O que vem a ser Condoreira? É a geração, pessoal, que busca a liberdade. É da busca da liberdade, beleza? Geração da busca da liberdade. É a geração que vai trabalhar com temáticas abolicionistas. Por isso mesmo que o Castro Alves é conhecido, pessoal, como o poeta dos escravos. Por quê? Porque ele vai se dedicar a uma poesia abolicionista. A gente pode entender, pessoal, essa poesia abolicionista como uma tendência pré-realista na obra do autor. Por quê? Porque ele já está na última etapa do romantismo e já começa a antecipar tendências mais críticas à nossa realidade social, que vai ser uma coisa bem típica do realismo, tá bom? Então, esse é o nosso resuminho, beleza? Relacionado à prosa romântica e poesia do romantismo. Com isso aqui, a gente já consegue responder as questões, pessoal, que eu já respondi com vocês, mas vamos aqui revisar de uma maneira mais vamos assim dizer, organizada, sem tanto estresse. Tá bom, pessoal? Ó, se liga, vou aqui marcando novamente para vocês. Ó, primeira questão, podemos relacionar os períodos literários com os marcos históricos. Ou seja, eu posso relacionar os períodos literários com os marcos históricos de cada geração, de cada época. Por quê? Porque coisas que ocorrem historicamente vão influenciar diretamente a produção do autor. É natural que possamos juntar dois itens, pois a produção literária com outras de caráter cultural assume formas que predominam o contexto político-social que aconteceram. Fundamental saber disso, viu? Sendo assim, vamos lá. Letra A. Ao período que valiam as ideias da independência do Brasil, lembre-se, 1822. 1822 é século XIX. Século XIX tem tudo a ver com o romantismo. Corresponde ao projeto literário do romantismo, ó, século XIX, independência, romantismo, tudo a ver. Quando os símbolos de fato nacionais puderam ser cantados em prosa e verso. Ei, teve prosa e verso dentro do romantismo, pessoal? Teve o romance romântico, do qual se destaca José de Alencar, que eu citei lá em cima, não é? E a poesia, verso quer dizer poesia, viu, pessoal? Do qual se destacam Gonçalves Dias e Castro Alves, que eu também citei lá em cima, não é? Então, a gente mata como verdadeira, não é isso? A letra A. Vou marcar aqui como verdadeira a letra A, beleza? Ó, por que a B é falsa? A sequência ao arcadismo teve lugar ao barroco. Ó, estudamos na primeira semana que no século XVII ocorre o barroco e no século XVIII o arcadismo. Então, pessoal, tem uma incoerência aí. Não é o barroco que vem depois do arcadismo, na verdade, o arcadismo que vem depois do barroco, marcado pelos conflitos ideológicos. Agora, essa influência aqui do barroco está certa, viu? Barroco é marcado por conflitos ideológicos, faz sentido, que opunham o bem e o mal, pecado e virtude, que são antíteses, marcas do barroco. O erro está aqui, viu? Essa sequência aqui está errada, beleza? Tranquilo? Olha a próxima questão. O interesse pelas condições de vida da população indianista, indianismo é romantismo, não é, minha gente? Primeira geração ou José de Alencar. Favoreceu o fortalecimento do realismo, minha gente. Ó, o realismo não tem sentimento nacionalista. O realismo é do final do século XIX. O realismo é da época, pessoal, da proclamação da República. E a proclamação da República, pessoal, é final do século XIX, tá bom? É só você lembrar que isso aqui ocorreu em 1889, ou seja, no finalzinho, não tem a ver com a independência do Brasil, que, por sua vez, motivou a apresentação de uma natureza exuberante. Tá errado. Essa natureza exuberante, eu falei para vocês que aparece onde? No romantismo. O avanço das ciências, toda vez que falar em ciência, você lembra, sabe de quê, meu povo?
de realismo e naturalismo, tá bom? Inclusive, o naturalismo é ainda mais voltado às questões científicas, bem como a Revolução Industrial apressaram o surgimento de uma estética simbolista. Ó, minha gente, simbolismo não tem nada a ver com ciência. O simbolismo é uma estética, pessoal, muito apegada às questões religiosas. E se é religioso, não pode ser científico, né, minha gente? Não se comprova a religião cientificamente. Então, não, são coisas que não combinam. Quando tiveram lugar os romances de costumes, também é errado. Romance de costume é coisa romântica, pessoal. José de Alencar se destaca nesses romances de costumes, que são os romances de costumes urbanos. Então, ó, mais uma vez, errado. Beleza? A última diz assim, ó, a necessidade de novos parâmetros para a interpretação da realidade condicionou a opção por um olhar mais formal, ó, novos parâmetros são coisas novas, né? Inovadoras, não é? Inovação. Se é novo, é inovador. Um olhar formal. Se é formal, minha gente, não combina com inovação, não é? Porque formal é algo acadêmico, é algo clássico. E alheio ao cotidiano do projeto literário do modernismo. Bom, minha gente, modernismo é inovador, sim, mas ele não condicionou a uma opção por um olhar formal. Quando eu lembro de modernismo, eu lembro, sabe de quê, minha gente? Liberdade de criação. Todas as vezes que falar de modernismo, lembre-se de liberdade de criação. Isso condiz com a não aceitação de regras formais. Então, está bem contraditório. Sobrou a letra A. Marca aí, pessoal, que é a letra correta, tá bom? Olha a segunda questão, meu povo. Ó. Segunda questão. Deixa eu baixar aqui para ficar numa página só, não ficar quebradinho. As tendências defendidas por cada período literário estão coerentemente sintetizadas na seguinte alternativa. Qual é a mais coerente? Aquela que é a correta. Vê só. O surgimento de novos costumes e de novos apelos suscitados pela Revolução Industrial e suas demandas acentuou o interesse do realismo pela vida do indivíduo. Minha gente, ó, Revolução Industrial é século o quê, minha gente? Século XVIII. É a mesma época da Revolução Francesa. A Revolução Industrial contribuiu com a burguesia. O crescimento da burguesia surgiu a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. A partir daí, pessoal, surge um pensamento liberal. E o pensamento liberal é um pensamento individualista, tá ligado? Então, eu não posso dizer que essa Revolução Industrial acentuou o interesse do realismo pela vida do indivíduo, porque ela está diretamente ligada a uma influência do romantismo. Então, esse indivíduo aqui, ó, não tem a ver com o realismo. O realismo se preocupa com as coletividades, porque ele é um movimento crítico, tá bom? O realismo é um movimento crítico. Então, apega-se a coletividades e não ao indivíduo isoladamente. Então, aqui, ó, é crítico, tá certo, pessoal? Então, isso aqui teria a ver com o romantismo. Se fosse romantismo, que é sentimental, se preocupando com individualidade, sentimentalismo, estaria correto. O interesse por considerar os espaços brasileiros de uma forma grandiosa, ou seja, elogiar o Brasil. O que é elogiar o Brasil, hein, minha gente? Elogiar o Brasil nada mais é do que, minha gente, nacionalismo, não é? Esses espaços brasileiros são elogiados de maneira grandiosa porque eles são nacionalistas e majestosa, esteve presente nas obras românticas e, dentre eles, nós podemos destacar quem, minha gente, entre esses autores românticos? José de Alencar, que é considerado o pai do romance brasileiro, porque ele é o primeiro autor de grandes obras românticas. Essa daqui, ó, com certeza absoluta, é a alternativa correta, tá bom? Vamos identificar o que há de errado nas outras. O que é legal, pessoal, ver que essas questões estão sendo bem repetitivas, não é? E coisas que nós tratamos na questão anterior, a gente verifica aqui de novo. Vê só, no simbolismo, pode-se identificar uma forte aproximação da literatura com a ciência.
Mesma coisa que foi tratada na questão anterior. E eu falei a vocês, o simbolismo ele é religioso. Então, ele não combina com ciência. Quem combinaria com ciência seria o quê, minha gente? O realismo e o naturalismo, tá certo? Mesma explicação da questão anterior. Se ligou? Assim se justifica os poetas simbolistas olhassem a realidade sob o prisma do determinismo. Ó, minha gente, aqui mais errado ainda. O determinismo é uma teoria científica, pessoal, que diz que o homem é produto do meio. É uma das qualidades máximas do naturalismo. O cortiço, por exemplo, tem essa qualidade. Não tem a ver com simbolismo. As descobertas da ciência, ó, mais uma vez, ciência, que tem a ver com o que, minha gente? Ciência, realismo. E as evoluções vividas no começo do século XXI, olha para quando ele veio, pessoal. Século XXI é esse século que estamos vivendo, pessoal. Certo? A partir de 2001 é século XXI. Fizeram emergir uma literatura voltada para a perfeição formal, nada a ver. Perfeição formal é uma coisa antiga, pessoal, uma coisa clássica. Ou seja, tem a ver com os antigos. Não com algo que seja contemporâneo, atual, como foi o parnasianismo. Ó, sabe de que época é o parnasianismo? Só para você matar essa questão, o parnasianismo é de 1882, ou seja, século XIX. Não tem nada a ver com o século XXI. Está errado. Letra E. A defesa da arte pela arte, essa qualidade aqui, minha gente, é típica do parnasianismo, viu? Impulsionou o modernismo. Não, minha gente. Ó, se liga. Arte pela arte é parnasiana. Sabe o que é que os parnasianos eram dos modernistas? Inimigos, pessoal. Então, lembrem-se, todas as vezes que você vê modernismo, modernismo é contra padrões, contra regras. E quem gostava de regra mesmo era o parnasianismo. Portanto, mais uma alternativa falsa, que inclusive é idêntica à letra E da questão anterior. Beleza? De boa? Olha a próxima questão, uma questãozinha exclusiva sobre José de Alencar. Já expliquei para vocês que esse é um modelo mais antigo, né? Da provinha do SESMAC. Eu não acredito que venha nenhuma questão desse tipo, mas é bom para revisar o autor. Ó, José de Alencar, o patriarca da literatura brasileira, o pai do romance no Brasil. Sua obra vai do ensaio ao drama, porque ele escreveu peças teatrais. Aí eu posso citar aqui, ó, peça teatral dele. Como O Demônio Familiar. Uma peça dele. Da crônica ao romance urbano eu citei Diva, Lucila. Romance indianista, eu citei o quê, pessoal? Iracema, o Guarani. Passando pelo romance histórico, que eu citei a Guerra dos Mascates, e aos tratados sobre política, porque ele foi, pessoal, político. Ele foi ministro da Justiça, ele foi deputado federal. Sobre os seus romances indigenistas, que é a mesma coisa que indianista, aí ele dá o destaque, ó, os três grandes aqui, ó, o Birajara, Iracema e o Guarani. É correto afirmar que se passam no século XIX, não. As obras indianistas, elas voltam-se, pessoal, para o Brasil colônia. Ou seja, as origens do Brasil, tá certo? Então, vai para antes da independência do Brasil, tá falso. Em O Guarani, os protagonistas são Ceci e Peri. Cecília, mulher branca, Peri, índio idealizado. Por que ele gostava de fazer isso, pessoal? Misturar branco com índio, para desta maneira mostrar como se deu, pessoal, a formação da nossa miscigenação. Claro que tem um erro histórico aí, né? Qual é o erro histórico, pessoal? Faltou colocar o negro, né? Porque o negro faz parte dessa nossa miscigenação. Só que naquela época, era uma época de escravidão, que não permitia ao autor, que era inclusive dono de escravos, colocar o negro como um representante de nossa raça, tá bom? Então tá errado essa coisa de dizer, tá correta essa coisa aí, só que faltou o autor se atualizar e colocar o negro também nessa miscigenação. Quem vai corrigir esse erro é um autor do modernismo chamado Mário de Andrade, numa obra chamada Macunaíma, tá bom? A verdadeira é a B. Iracema tem como subtítulo A Lenda do Ceará, de Alagoas. Não, pessoal. A obra é A Lenda do Ceará.
tipo Pocahontas do Brasil, pessoal. Uma índia que se apaixona por um forasteiro, um homem branco. O casal principal dessa obra, pessoal, é Iracema e Martim. Beleza? Martim é o homem branco que a Iracema vai se apaixonar, que é a Índia, tá bom, pessoal? Então tá errado dizer que é uma lenda alagoana, até porque o autor sequer é alagoano, viu? De todos os romances indianistas, a forte presença do negro. Claro que não, né, minha gente? Quem vai colocar a presença do negro é Castro Alves, que é conhecido como poeta dos escravos. Inclusive, é autor de uma famosa obra chamada Navio Negreiro. E a letra E, as obras têm como cenário as terras do Xingu. Não, minha gente. As obras têm como cenário o Ceará, porque o autor tenta voltar à história do começo do Brasil no Ceará. Então, são as matas tropicais do Ceará. Nada de Xingu, beleza? Errado. Portanto, correto é a letra B. A quarta questão, pessoal, é uma questão que veio um pouco deslocada. Ela tem uma revisãozinha de romantismo, mas ela tem uma resposta que não é de romantismo. Mesmo assim, bora revisar, né? Porque ela cita romantismo. Ó, é uma questão muito parecida com a primeira. Ó. As criações literárias, como todo produto de linguagem, são contextualizadas. Assim, essas criações transparecem marcas de seu tempo e da cultura dos grupos que representam. Pode ser, desse modo, indícios de que viveram os povos em diferentes momentos de sua história, e não é por acaso, portanto, que, vamos lá, letra A, o barroco, que é do século XVII, que estudamos na semana passada, é representativo dos conflitos da época. O barroco tem como principal característica o dualismo. O que é o dualismo, pessoal? Uma mentalidade dividida, um duelo entre duas ideias. Essas duas ideias principais são razão versus fé, os quais revelam as tensões entre os valores mundanos. O que é um valor mundano, pessoal? A razão. E aqueles espirituais, que são representados pela fé. Sua expressão linguística é, em geral, marcada por antíteses e oposições. Antíteses e oposições formam justamente essa qualidade do dualismo, tá bom? Esses valores mundanos representados pela razão e esses valores espirituais representando a fé. Perfeito, hein, pessoal? E aí, correta a letra A. Vamos comentar essas outras, vai ser uma revisãozinha, na verdade, porque eu desloquei essa questão, pensava que era sobre romantismo. Mas vamos lá. Olha aqui, ó, revisãozinha de romantismo. O romantismo é testemunha de um movimento nacionalista, certo? O romantismo é verdadeiramente nacionalista, porque ocorre após a independência do Brasil. Até aqui está correto. Com a pretensão de exaltar a natureza, sim, sim, e a autonomia do homem brasileiro. Que homem brasileiro é esse, minha gente? O índio. Até aqui está correto. Beleza. De boa. Gonçalves Dias é um romancista de maior destaque dessa exaltação do indianismo. Aí tá errado, minha gente. Gonçalves Dias é um poeta. Quem é o romancista? Quem é, minha gente? O romancista seria o José de Alencar. De boa. O Gonçalves Dias é, na verdade, o grande poeta indianista da primeira geração, né, pessoal? Primeira geração poética, que é a geração nacionalista, a geração indianista. Então, tá errado. Ó, o realismo é favorável à produção de romances cheios de idealização. O que é idealização, pessoal? É tornar perfeito, né? Se eu sou realista, eu mostro as coisas de maneira real. Então, idealização é fugir da realidade, que é típico do romantismo. José de Alencar usou muito da idealização da mulher, do homem nativo, que é o índio, que seria o representante dos povos indígenas. Tá falso. A poesia parnasiana, produzida no início do século XIX, mentira, ela é de 1882. Eu já falei isso para vocês, não foi, pessoal? Ela não é do início do século XIX, então tá um erro aqui, ó. Ela é do final do século XIX. Tem como inspiração a literatura clássica, tá certo? Mas cultua o sentimentalismo, mentira, e a liberdade da forma peculiares do romantismo. Não. Parnasianos e românticos eram contrários, porque o parnasianismo é racional
enquanto o romantismo é emocional. Então, eles são opostos, tá bom, pessoal? Não aceita essa ideia de que o parnasianismo trabalhou com qualidades românticas. A última alternativa tem: o modernismo convive com tendências de libertação dos ideais estéticos europeus. Até que beleza. O modernismo ele queria mesmo ser bem autêntico, embora ainda aborde o amor platônico, a religiosidade, o individualismo e a supremacia do povo português. Minha gente, ó, essas qualidades aqui, ó, amor platônico, religiosidade, individualismo, são todas românticas, que não estão no modernismo. E o modernismo, minha gente, ele é nacionalista. Se ele é nacionalista, como é que ele vai aceitar a supremacia do povo de Portugal? Não, ele quer a supremacia do povo brasileiro. Portanto, é falsa a letra E. A última questão que deixou até uma dúvida, né, pessoal? Quando eu respondi, porque foi muito rápido, eu estava ali aperreado, e aí terminei não observando direito. Mas a Isa mandou para o grupo questionando porque o gabarito estaria letra A, e eu pesquisei direitinho e peguei a prova, pessoal. Não houve mudança de gabarito. O gabarito oficial mesmo é a B. É porque quando a gente pega as provas, tem prova tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. E aí os gabaritos, eles vêm no final de cada prova. E quando tu baixa tudinho, porque tu não sabe que tem outras provas, aí tu vai direto para tipo 5. Aí na tipo 5, a questão 14 era verdadeiramente letra A. Mas se você vai para tipo 1, que foi a questão 14 da tipo 1, essa daqui, questão de 2019.2, se não me engano, ou é 2018.2, algo desse tipo. Essa questão, ela tem um gabarito letra B, corretamente B, tá bom? O romantismo brasileiro se distinguiu em relação a outros períodos da literatura por quê? Quais são as qualidades românticas? Letra A. Fugia em seus folhetins, ó, fugia. Fugia, pessoal, é que não usava em seus folhetins comuns à época, ou seja, era o tipo de forma como eram lançados os livros, ao interesse do romance urbano. Mentira, não foge do romance urbano, não, minha gente. Romance urbano é uma das principais tradições do romantismo no campo da prosa. E essa crítica à sociedade da época está bem presente em alguns romances urbanos de destaque do José de Alencar, como Lucília e Senhora. São duas obras pré-realistas que têm crítica à realidade social da época. É falsa. Letra B. Defendia o nacionalismo. Sim, o romantismo defendeu o nacionalismo, porque é um movimento que ocorre após a independência. Inclusivamente na valorização da natureza. A natureza é um símbolo de nosso país. A cultura local também é um símbolo de nosso país. E olha aqui, pessoal, a língua portuguesa. Mas não é a língua portuguesa de Portugal. É a língua portuguesa em uso no Brasil. Então, como tem esse em uso aqui, ó, nós temos uma expressão que remete à ideia de que não é a língua portuguesa de Portugal, que seria uma submissão do povo brasileiro, né? É uma língua portuguesa cheia de qualidades populares brasileiras, certo? Então, é um português abrasileirado, tá certo? Que é o que chamamos de linguagem popular, que era uma defesa do romantismo. Portanto, a correta é a letra B. Beleza, galera? Vamos encontrar o erro das outras. Se ligue. Desvalorizou a opção do romance regionalista. Eu mostrei para vocês inúmeros romances regionalistas do José de Alencar, não é? Qual preferia tramas, cenários e personagens próprios de diferentes regiões. Falou de diferentes regiões. Falou do Nordeste, falou do Sudeste, falou do Centro-Oeste, falou do Sul. E isso mesmo fazia com que os livros fossem regionais. José de Alencar mesmo escreveu o Sertanejo, escreveu O Tronco do Ipê, Visconde de Tuné escreveu Inocência, são todas obras regionalistas, tá bom? O objetivo era mostrar a nossa diversidade regional. É falso. Afirmava a superioridade da observação dos aspectos objetivos da realidade. Olha, gente, objetivo não tem a ver com romantismo. O romantismo é sentimental, então ele é subjetivo. Descartando, então, as impressões subjetivas. Não, ele não descarta, ele usa a subjetividade. Predomina aqui, ó, a emoção. É falso, romântico é sentimental. E, por último, ó, foi influenciado pelo determinismo social. Já disse que o determinismo social
é a grande qualidade de que movimento literário, pessoal? Do naturalismo. Como exemplo, eu posso colocar aqui para vocês a obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que tem muitas qualidades envolvidas com essa visão determinista de que o homem é produto do meio. Ó, as ações e a personalidade são condicionadas pelo espaço, pelo meio social. Ou seja, o homem é influenciado pelo meio. Isso é uma visão determinista, típica do naturalismo. Não tem nada a ver, isso é ciência. Não tem a ver com romantismo. Beleza? De boa, meu povo. Todo mundo entendeu? Agora ficou organizadinha a aulinha, né, pessoal? Agradeço bastante a confiança de vocês, agradeço o carinho e a paciência. Desculpem, não vai ocorrer mais. E até mais, pessoal.